O que são boas métricas para anúncios? O que são bons dados? Isso me surgiu, essa questão, em relação a uma pergunta que eu recebi hoje pela manhã. Isso também fez com que eu lembrasse diversos momentos da engenharia, do momento em que eu mergulhava loucamente entre os números. Porque é importante entender uma coisa. Os números, eles representam alguma coisa. Parece que é a coisa mais óbvia do mundo. Isso que eu tô falando. Eles representam alguma coisa. E a gente tem que entender o que eles representam. E não só a quantidade que está estipulada nos números. Tá entendendo? A quantidade. Porque uma coisa é tu ler números. Outra coisa é tu interpretar. E são coisas completamente distintas. E diante desse contexto, que eu fico um pouco na dúvida e fiquei também diante dessa questão, dessa pergunta que me fizeram, Arthur, o que são métricas boas? O que tu analisa de anúncio? Que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. Justamente porque para responder essa pergunta, claro, eu posso grosseiramente dizer, olha, dá uma olhada no CTR, dá uma olhada nisso, naquilo, tal, tal, tal. Ah, e quanto que é uma média? Olha, mais ou menos tanto, tanto, tanto. Beleza, posso responder isso. Mas se eu for dar uma resposta precisa, real para a pessoa, eu tenho que entender o contexto. Porque, por exemplo, se eu estou anunciando na Meta, ali no Facebook e no Instagram. Dependendo o tipo de campanha que eu estou fazendo, essas métricas elas vão mudar completamente. O que é um CTR considerado bom para uma campanha pode ser um CTR, olha, utópico numa outra campanha. Ou pode ser um CTR horrível para uma outra, entende? Se eu fizer uma campanha de vendas, por exemplo, ela pode ter um. Ah, é bom um CTR acima de um, acima de 2. Se eu fizer uma campanha de engajamento ali com só visando distribuir conteúdo para depois, sei lá, fazer um remarketing com vídeo view, eu posso ter um CTR abaixo de 0,5 e ser considerado bom, ser considerado uma maravilha, sabe? E quando eu estou olhando para as métricas, o mais importante é justamente eu não olhar somente para uma métrica e falar: olha, me disseram o quê? Que o CTR bom é acima de um, que ali o custo por clique é abaixo de R$ 1. Beleza? Beleza, é isso que eu sei. Vou pro gerenciador de anúncio, olho custo por clique, olho o CTR, se tá acima, se tá abaixo disso, tá bom, tá ruim. Não, porque aí se está lendo os números, entende? Eu não estou interpretando o que o cenário está me dizendo. Professores de física, professores de cálculo na faculdade, eles muitas vezes eles não passavam a fórmula final para a gente usar na prova. Eles passavam no máximo, quando passavam, uma fórmula fundamental para que a gente chegasse na fórmula que a gente realmente precisava usar. Ou seja, antes de entender a aplicação da fórmula, a gente precisava desenrolar a própria fórmula. A gente precisava entender o contexto para chegar nas variáveis e para depois, em cima daquelas variáveis, a gente contextualizar e chegar em determinado resultado, sabendo, tendo plena clareza do que representava cada letrinha daquela ali numa equação, entendeu? O que queria dizer. E nem sempre eu teria um resultado x, y se aquela variável ela tá assim, ela tá assado, sabe? Para se analisar dados é preciso olhar para o contexto e não só para o dado puramente. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer uma campanha ali de vendas de um produto, sei lá, eu tenho um e-commerce, eu tenho um produto, eu fazer a venda de um produto. E eu vou fazer uma campanha de venda. Muitas vezes eu vou lá olhar, aí eu abro lá o conjunto de anúncios, a campanha, beleza. O CTR tá 0,5. Nossa, se a pessoa vai cega para isso, a pessoa de repente já, opa, já vou sair cortando tudo, já cancela, corta aqui esse conjunto, corta aquele anúncio. Só que, de repente, se eu olhar para o custo por clique, o custo por clique tá lá 20 centavos. Sei lá. Tu achou um CPM, o teu CPM, teu custo por milhar de impressão, ele normalmente ele fica ali R$ 30, R$ 40. Teu CPM tá 15. Opa, testei um público aqui que foi legal, tá performando legal, tá achando, tá desenvolvendo, sabe? Bacana, o custo por clique tá baixo, apesar do CTR estar baixo, opa, tem uma coisa que tá equilibrando a outra, o contexto. Porque no final das contas, o que a gente realmente quer quando a gente analisa um anúncio? A gente quer um anúncio que converta, gastando o menor valor possível e convertendo o máximo possível, sabe? Até por isso que os grandes, vamos dizer assim, estrategistas que eu conheci de projetos grandes, que tocavam os CMOs de empresas, de negócios robustos, desde as casas de centenas de milhares por mês de faturamento aos milhões, todos, praticamente, sem exceção, diziam para mim, Arthur, vai olhar para o gerenciador, a primeira coisa, eu não quero saber de CTR, eu não quero saber de hook rate, road rate, eu não quero saber nada disso, eu quero saber ROAS. É isso que interessa. Porque no final de contas, quando a gente olha para o negócio, é justamente isso. Eu quero ter o maior lucro possível gastando o menor valor possível.
Se aquelas métricas elas estiverem de cabeça para baixo, o CTR estiver negativo, se tiver um custo por clique de R$ 200, mas eu tiver um ROAS de 10, dane-se, não quero nem saber como é que estão as métricas do anúncio, grosseiramente o resto. Se tá me dando um ROAS bom, tá ótimo. Porque esse que é o objetivo. Porque eu analiso todo o contexto de um anúncio ali, diante da performance dele, das métricas, eu vou olhar para hook rate, para hold rate, eu vou olhar para divisões ali de reprodução de 25%, 75%, 95%, 90%, enfim. Vou olhar o custo por impressão, vou olhar um monte de coisa. Para que eu consiga otimizar isso para, no final de contas, eu ter um bom ROAS. Eu ter um lucro considerável e quanto maior, melhor, em cima do dinheiro que eu tô colocando. Então a primeira coisa que tu vai olhar, que é sugerido olhar, é olhar o ROAS. E aí tá, beleza, olhar o ROAS. Mas isso é abstrato, porque muitas vezes, mais uma vez, questão do contexto, eu posso não estar olhando para uma campanha de vendas. Eu posso estar olhando para uma campanha de engajamento, não vai ter ROAS. Até porque muitas vezes não se tem nem pedido para a pessoa clicar, sabe? Muitas vezes não se leva nem para uma página de vendas. Muitas vezes não se leva para o WhatsApp, muitas vezes não se leva para nada. Muitas vezes CTA nenhum existe. Às vezes quando tem um CTA é complementar para levar para uma página, para trazer mais consciência através de um vídeo, para levar para um próprio vídeo no YouTube, um espaço mais denso, um e-mail, sei lá, sabe? Ou às vezes eu só quero trazer impressão mesmo, fazer campanha só para ter impressão, para marcar aquelas pessoas para usar como remarketing depois. Campanhas de branding, campanhas de awareness, que chamam, né? De espalhar, vamos dizer assim, o nome da marca, sabe? De só de aparecer mesmo, aparecer para ir marcando as pessoas para depois estar fazendo remarketing. Então, é muito abstrato. É a mesma coisa que eu olhar por e-mail, é a mesma coisa que eu olhar para uma página. Eu tenho que entender o contexto. Eu não posso fechar na minha cabeça e olha, uma métrica boa é tal. Ponto, acabou. Eu vou morrer atrás disso. Mas aí eu faço uma campanha que é diferente, que não é esperado que eu tenha aqueles resultados, que eles saiam muito diferentes. E aí, se eu não alcanço isso, eu surto. Por causa que me disseram que é tanto, tanto, tanto que tem que ser. Mas eu tenho que entender em qual contexto que eu alcanço aquela métrica. Olha, para uma campanha de venda num determinado momento assim, assim assado, o CTR é tanto, o CPM é tanto. Opa, legal. E aí, diante disso, o que eu consigo fazer? Se eu, de repente, eu parar de fazer só base de funil, que tende a ser mais caro, tu anunciar para as pessoas mais quentes diretamente, e se eu fizer um meio de funil e depois fizer um remarketing em cima e ofertar para essas pessoas? Opa, de repente eu consegui baixar meu CPM, eu consegui baixar meu custo por clique. Olha, o meu ROAS está melhorando conforme eu estou relacionando. Essa é a tendência também, sabe? Quanto mais tu vai relacionando, quanto mais tu vai caminhando nesse, vamos dizer assim, nesse funil de relacionamento, o funil tradicional de vendas de marketing, né? Olha, a tendência é que tu melhore o teu rosto, melhore tuas métricas no âmbito geral. Beleza. Esse é um contexto. Só que aí existem diversos outros contextos. E a questão é a gente justamente entender, quando está se tratando de métricas, que se deve analisar as métricas e não só lê-las. São coisas completamente diferentes. Eu fechar os meus olhos lá cegamente atrás de um CTRX, atrás de um CPCX. Por exemplo, eu estou rodando algumas campanhas pessoais em paralelo. E aí eu olhei para uma campanha. Eu ia, a princípio, quando eu bati o olho, eu falei, pô, vou desativar isso aqui. Só que quando eu fui olhar, eu falei, não, não vou desativar nada. Por causa que, no caso, eu tinha dois conjuntos de anúncio. Um conjunto, ele estava com um CPM X, o outro estava com outro CPM. Um CPM um pouquinho mais baixo do que o outro. Só que o custo por clique de um, apesar de estar um pouquinho maior o CPM, o custo por clique estava cerca de 5 vezes menor. Sabe? E aí eu fui analisar as outras coisas, estava muito melhor. E a campanha estava ativa há menos tempo. Aquele conjunto, no caso. Então ainda poderia desempenhar muito melhor. Com o passar dos dias, aconteceu isso. Começou a ficar muito mais discrepante ainda. E eu desativei a outra. Sabe? Quando eu bati o olho de primeiro lance, opa, esse curso aqui, isso aqui, tal, tal, tal. Tá péssimo, tá triste isso aqui. Foi lá CTF, foi lá as coisas, eu falei, caramba. Mas depois, quando eu comecei a analisar o retorno, quando eu comecei a analisar custo por clique, olhar as outras métricas, trazer contexto porque eu estava fazendo, entender o que eu estou fazendo, isso daí é primordial. Primordial, senão a gente acaba tomando um monte de decisão errada. Não só olhar o contexto na hora de analisar as métricas, como também na hora de criar o teu anúncio, criar a tua comunicação, sabe? O que eu vou falar para a pessoa? Olha, sempre use isso, 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 isso. O que eu vou escrever num e-mail? Escreva isso, 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 isso. Depende. Depende. Muito do contexto. A comunicação, principalmente, assim como as métricas, é preciso ter jogo de cintura na comunicação. Sabe? Nas métricas, tu precisa ter jogo de cintura para te conseguir realmente ler e interpretar através da tua leitura o que está acontecendo. E aí tem jogo de cintura porque nem sempre é somente isso, nem sempre é somente aquilo.
como dizem muitas línguas por aí, vareia, sabe? E é justamente esse contexto. E a comunicação, ela também caminha lado a lado com isso. É difícil tu falar sempre faça isso, a não ser que tu, vamos dizer assim, niche o contexto absurdamente. Tu direciona especificamente para esse caso, só use isso. Para esse caso, só use aquilo. E mesmo assim, difícil tu botar no só isso, sabe? Porque as maneiras de também tu comunicar a mesma coisa são infinitas. As narrativas, enfim, a embalagem do que tu quer passar como mensagem. Então, é preciso sempre se antenar ao contexto. Entender o que as variáveis representam, entender qual que é o momento, para onde, para quem, para que eu estou escrevendo aquilo que eu estou comunicando, e isso vai te trazendo possibilidades, tanto de análise quanto de criação, sabe? E assim, tu consegue otimizar realmente as tuas campanhas, otimizar as tuas copies, otimizar as coisas que tu vem fazendo em relação aos teus produtos, em relação ao teu negócio, porque aí tu não tá cegamente só seguindo e tentando chegar naquela métricazinha XY que fala para ti, e sim tu tá raciocinando em cima de um plano que está rodando. Tem uma situação se desenrolando e tu está raciocinando junto com essa situação e está tomando as melhores decisões baseado no contexto e no que as métricas através desse contexto estão te dizendo. Porque tu ir cegamente só olhar para uma métrica XY e sair cortando, é provável que não dê muito bom. É provável que tu não consiga otimizar, é provável que tu não consiga escalar a operação, porque muitas vezes tu vai olhar cegamente para uma coisa ou outra, tu vai cortar um conjunto, uma campanha que poderia dar bons frutos já logo em seguida, sabe? Porque tu interpretou mal ali uma coisa, só porque o CTR estava baixo, só porque tal, entendeu? Então é legal ter sempre jogo de cintura e entender que o contexto ele depende de várias coisas, sabe? Não é fixo, dificilmente a gente cai no mesmo exato contexto, sabe? Então é preciso ter sempre uma certa flexibilidade, tanto em relação à comunicação como à interpretação dessas métricas, entendeu? Espero que isso tenha clareado algumas coisas por aí, porque é muito normal, as pessoas acabarem me perguntando em projetos que eu participo, em meios de grupos de pessoas que eu convivo, ver direto esses tipos de pergunta. Ah, o que que tu acha que é uma métrica boa? Olha, o meu tal tá assim. Olha, o meu ROAS, olha o meu CTR, olha o meu ROOC, tal, tá assim. O que que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Olha, se eu olhar especificamente para aquela métrica, é só falar daquela métrica, é uma coisa, beleza, eu posso pontuar em cima. Mas para que eu julgue real, se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim, eu preciso olhar para o contexto. Eu preciso entender o contexto. A pergunta ela tem que ser mais bem embasada. Eu tenho que trazer um cenário diante, eu tenho que mostrar a situação para a pessoa, para que ela consiga opinar com clareza e me dizer: faça isso, faça aquilo, otimiza aqui, otimiza lá. Entendeu? Tanto na hora de analisar quanto na hora de criar. Fechou? Espero ter clareado boas coisas por aí. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode trazer sugestão de outro assunto, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai ser útil. E é isso. Fica aí comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.